Louvado seja o nome de Jesus. Deixe seu comentário, deixe a sua curtida. Fazendo assim, você vai ajudar a propagar, alavancar esse canal para o louvor da glória de Deus. Amém? Eu quero dar meu testemunho pessoal a respeito do dom para edificação do Espírito Santo, que é o que em 1 Coríntios 14, verso 4 diz: quem ora em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 14, acho que no verso 3 diz assim: quando eu falo em línguas, eu não falo aos homens, mas eu falo em espírito com Deus. 1 Coríntios 14 diz: quando eu falo em outras línguas, a minha mente fica infrutífera, né? Mas, que farei eu? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Você pode ler o capítulo de 1 Coríntios 14 inteiro com muita paciência e você vai identificar tudo que eu estou falando. Mas é uma coisa que eu acho absurda e eu quero contestar, é o seguinte: eu encontro muitas pessoas argumentando que só falam em línguas quando elas estão no culto ou quando vem uma forte presença do Senhor. Eu não consigo entender isso não cabe na minha cabeça. Porque o relacionamento com Deus não se resume somente quando você vai no culto, nas reuniões. Um relacionamento com Deus é um estilo de vida. Deus não te deu um dom para você se edificar somente quando você está nas reuniões. Deus te deu um dom para você se edificar no seu tempo com Ele, no seu momento com Ele, para que a gente possa superar as adversidades da vida, as adversidades enquanto nós estivermos aqui. Deus nos deu um dom para nos edificar, para nos fortalecer, que é o que está em 1 Coríntios 14, verso 4. Quem fala em línguas, edifica a si mesmo, mas quem profetiza, edifica a igreja. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu tive testemunhos incríveis a respeito do falar em outras línguas. Pela graça de Deus, pela misericórdia dele, eu fui privilegiado de ouvir um evangelho puro e genuíno, onde pessoas que hoje são meus irmãos mais velhos, meu pai na fé, eles me ensinaram a respeito da importância de orar em línguas todos os dias para edificação pessoal. E queridos, hoje particularmente eu quero falar somente do falar em línguas. Quando eles me ensinaram isso, e eu comecei a desenvolver essa prática de oração em outras línguas todos os dias. Todos os dias eu orava em outras línguas, não para interpretação, não oro em língua para interpretar, orando em línguas para edificar. André, então você está dizendo que não existe a interpretação das línguas? Existe a interpretação das línguas, mas isso é uma operação do Espírito segundo a sua vontade. Nem sempre eu interpreto as línguas que eu falo, mas eu entendo que quando eu estou falando em outras línguas, eu estou me edificando. Então eu passo hora após hora orando em outras línguas para minha edificação. E eu tive resultados incríveis. Eu comecei a ter revelações incríveis a respeito da palavra de Deus. O desenvolvimento pessoal foi muito grande, principalmente quando se trata de ter uma fé autêntica, uma fé constante, não uma fé que tem ânimo dobre, que é aquela fé que hoje eu creio em Deus, mas quando vem as adversidades eu não creio. Né? Eu fortaleço a minha fé exatamente para isso, para quando chegar as adversidades, eu tiver fé suficiente para que eu supere todos aqueles obstáculos. Né? Porque ainda a gente não está no céu, nós estamos na terra, né? E em Canaã tinha gigantes, né? Então, a gente estamos desfrutando da graça de Deus, mas mesmo assim, a Bíblia não nos promete que a gente não teria dificuldades aqui na terra, né? Então, a gente tem confronto, a gente tem perseguição, temos batalhas aqui. Mas Deus nos deixou ferramentas espirituais para que nós possamos nos edificar e nos fortalecer, para que nós possamos ser transformados dia após dia e também vencer a circunstância. Então, queridos, esse entendimento que de pessoas que dizem que só falam em outras línguas no culto, que só falam em outras línguas quando vem uma forte presença do Espírito Santo, é equivocada.
Você pode muito bem orar em outras línguas na sua casa, para a sua edificação pessoal, hora após hora, orando no Espírito, hora após hora, orando em outras línguas para a sua edificação pessoal. É por isso que muitas pessoas não se desenvolvem. Tudo que elas sabem de Deus muitas vezes é conhecimento humano e não revelação do Espírito. Né? Não desenvolve os dons espirituais, não desenvolve o desenvolvimento espiritual, fica estagnadas espiritualmente, porque não usufrui daquilo que Deus nos deu por direito, ou quando tem o dom, não utiliza de uma maneira correta, né? Então, meus irmãos, a vida com Deus não consiste somente nas reuniões coletivas. A vida com Deus, na verdade, ela consiste a todos os dias nós estamos em busca do Senhor, se relacionando com Ele, tendo comunhão com Ele. Entende? Então, quando nós nos reunimos como igreja, se a gente não tem uma vida de oração todos os dias, um relacionamento com a palavra, um relacionamento com o Espírito, um relacionamento com Deus, o que adianta eu ir lá e ficar clamando, orando em línguas, fazendo um monte de coisa lá nos cultos, mas na verdade eu não tenho uma vida íntima com o Senhor? Uma das coisas que Jesus começa a condenar ali em Mateus, no capítulo 5, 6, 7, ele começa a falar da hipocrisia dos religiosos, que eles gostavam de orar em pé, de orar na frente das pessoas, na praça, de fazer as coisas em público para ser visto pelos homens. E Jesus falou, quando vocês oraram, faça igual a ele, entra no seu quarto, feche sua porta. Então está cheio desse tipo de pessoas dentro da igreja, que dá um espetáculo, que grita, que faz um monte de coisa. Mas na verdade é uma falsa piedade, é uma falsa devoção. É uma falsa devoção. E não buscam a Deus de maneira genuína, de maneira sincera, né? Então, queridos, quando eu comecei a praticar o dom de edificação que Deus nos deu, todos os dias eu comecei a me desenvolver espiritualmente de uma maneira incrível. Uma das coisas que eu percebi foi a revelação da palavra e uma fé incontestável. Uma fé, quando você tem uma prática de orar em outras línguas, eu não sei o que o Espírito Santo faz, mas ele torna as Escrituras uma realidade para você. Não algo abstrato. Se você quer andar em um lugar poderoso em Deus, em lugares profundos, não em lugares superficiais em Deus, mergulhe no falar em outras línguas. Mergulhe no falar em outras línguas. Judas, verso 20 diz, vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando nós oramos em outras línguas, nós edificamos a nossa fé, né? Nós fortalecemos a nossa fé. Nós construímos sobre o fundamento que é Cristo, né? Então, queridos, mergulhe no falar em outras línguas, não fica nas margens dos rios. Vá para lugares profundos, mergulhe no falar em línguas, fale em outras línguas, hora após hora. É mentira que você tem que orar em línguas só no culto. Não, você pode desenvolver essa prática na sua casa, no seu tempo a sós com Deus. Querido, eu oro em línguas todo dia, na minha casa, a todo momento eu estou orando em outras línguas, a todo momento eu estou orando em outras línguas. Depois que eu descobri esse dom poderosíssimo que me traz revelação, que fortalece a minha fé, que mata a minha carne, que me purifica, que me centraliza na vontade de Deus, nunca mais eu parei. Então eu quero te encorajar a mergulhar na oração em outras línguas. Hora após hora, para aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo, hora após hora, ora kabatiokiamante kabarasio rotio correte, ora manteca. Eu te amo, Jesus, eu te adoro. Hora após horas, adorando a Deus, falando em outras línguas. Isso é relacionamento com o Senhor. Orar em línguas e adorar ao Senhor, parece que essas duas práticas são irmãs gêmeas, elas não se desligam uma da outra. Quando você tem hábito de orar em outras línguas muito, você pode ter certeza que o Espírito vai te conduzir a expressar um perfeito louvor.
Um louvor não arrancado da sua mente, um louvor não maquinado, não um louvor mecânico, mas Deus vai arrancar do seu coração uma expressão voluntária. Jesus falou que aqueles que nasceram do Espírito são como o vento, não sabem onde vem nem para onde vai. Às vezes eu não tenho o que orar, às vezes eu não sei o que orar. O que eu faço? Eu oro em outras línguas. Romanos capítulo 8, verso 26 diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se gemidos inexprimíveis, nada mais é do que palavras inexplicáveis, palavras que não podem ser explicadas. São gemidos indizíveis, né? Pedro fala sobre que nós exultamos com gemidos indizíveis, com alegria indizível. Então, essas palavras, elas não têm explicação. E não é para você entender mesmo. Mas funciona. Né? Paulo fala no finalzinho de 1 Coríntios 14, irmãos, na igreja eu prefiro falar 5 palavras com entendimento. Ele está falando a linguagem comum humana, do que falar 10.000 palavras em outras línguas. Né? Então, quando você está falando em outras línguas, queridos, às vezes você acha que está falando uma frase, mas no espírito você está falando um livro. Uma frase que você fala em língua, você escreveu um livro. Né? Às vezes sai 10.000 palavras da sua boca e você nem sabe. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vim de uma família humilde, simples. Eu estudei na zona rural, os meus professores faltavam. Era muito difícil, eu não sabia nem o básico do português e da matemática. Pessoal, quando eu comecei a orar em outras línguas, eu percebi a minha inteligência aumentar, Deus desenvolveu a minha mente. Você aí, deixa eu te falar que é cristão, Deus quer te desenvolver mentalmente, Deus quer te deixar inteligente, Deus vai te deixar inteligente. A luz de Deus vai desenvolver em você, você pode ter certeza disso. A minha esposa teve a mesma experiência, ela se desenvolveu mentalmente, ela ficou mais inteligente, eu fiquei mais inteligente. Pessoal, com toda certeza, quando eu deixei o Espírito Santo trabalhar no meu coração, a minha vida mudou da água para o vinho, com toda certeza. Tenho muito que crescer, tenho muito que desenvolver. Mas onde eu cheguei hoje, eu devo muito a essa prática espiritual do Espírito Santo. Esse recurso que o Espírito Santo trouxe para nós em Pentecoste. E agora nós podemos desenvolvê-la dia após dia. Ore em outras línguas, mergulhe no louvor, na adoração, em nome do Senhor Jesus. Um abraço no seu coração.